Oi, gente, hoje eu vou falar sobre este livro, Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris. Gente, vocês já imaginaram o que era fazer uma cirurgia no século XIX, antes de existir anestesia, antes dos médicos saberem como tratar o pós-operatório, antes deles entenderem o mínimo sobre doenças contagiosas, e eles nem sabiam que eram germes. Pois é, nesse livro aqui, a autora Lindsay Fitzharris vai contar a história de um homem chamado Joseph Lister, que, como diz no título, revolucionou a história da cirurgia no século XIX. Ele ficou conhecido como o pai da cirurgia moderna porque foi ele quem desenvolveu métodos de antisepsia e de higiene nas cirurgias. Antes do método antisséptico disseminado pelo Dr. Lister, os médicos não tinham nem ideia de que as bactérias e os germes atuavam nas feridas. Eles achavam que as feridas infectavam por causa do ar desfavorável. Então, as taxas de mortalidade nos hospitais no começo do século XIX eram gigantescas, porque as pessoas ficavam com seus machucados infectados e ninguém sabia como tratar a infecção direito. Os cirurgiões não tinham noção de como as doenças eram transmitidas. Então, essa autora aqui, ela vai descrever muito minuciosamente como que as cirurgias eram feitas em lugares chamados anfiteatros cirúrgicos. Esses lugares, por incrível que pareça, eles atraíam um público que se sentava ao redor ali do anfiteatro para no centro assistir a cirurgia como se fosse um evento de entretenimento. Nessas cirurgias dessa época, os médicos não lavavam as mãos, não usavam luvas, usavam o mesmo instrumento cirúrgico em vários pacientes sem lavar, usavam o mesmo uniforme sujo de sangue dia após dia. O chão onde aconteciam as cirurgias, as operações, principalmente aquelas que eram as amputações de membros, era coberto por uma camada de serragem. Por quê? Para conter o sangue que espirrava do membro cortado. Então era literalmente uma medicina dos horrores. Então, se o paciente sobrevivesse à cirurgia, ele ainda tinha que ter a sorte de sobreviver ao que vinha depois, ou seja, as doenças que ele poderia pegar numa enfermaria. Como eu disse, o Dr. Lister mudou a história da medicina porque em 1865 ele provou que o ácido carbólico podia ser usado como antisséptico. E isso reduziu drasticamente o número de mortes de pacientes por infecções pós-operatórias. Para chegar a essa conclusão, ele se baseou nos estudos de microbiologia do cientista francês Louis Pasteur. E a autora, ela vai descrever de forma fascinante essa descoberta do Joseph Lister, que era um cara que tinha muita afeição a microscópios, por exemplo, e ele desde criança usava porque o pai dele tinha ajudado a desenvolver uma lente. Então ele vai descobrir, este mundo invisível no século XIX, que tinha uma relação direta com as infecções dos pacientes através desses amores que ele tinha pelo microscópio, pela ciência, pela cirurgia, pela medicina e também através dos estudos do Louis Pasteur. Eu acho que esse livro é como se fosse uma viagem no tempo, porque ele mostra todos os processos do Lister e ele mostra também como foi difícil convencer a comunidade médica da época da própria existência dos germes e como eles atuavam nas infecções. E ele mostra também como os médicos foram aos poucos percebendo que o método antisséptico do Lister realmente estava salvando vidas. São histórias que eu acho bastante chocantes, principalmente porque historicamente não faz tanto tempo assim que aconteceram. Hoje a gente mal consegue imaginar uma pessoa tendo que amputar um braço ou uma perna com uma serra, mas isso realmente acontecia, E quando a gente lê essas histórias aqui, soa extremamente apavorante o que as pessoas passavam nessa época antes de ter mais conhecimento científico e médico com relação às cirurgias. Ok, tô quase acabando o vídeo, mas eu quero falar sobre uma curiosidade que me passou pela cabeça, fui confirmar e realmente era verdade. É citado no livro que o Joseph Lister, em 1853, foi fazer uma residência na Universidade de Edimburgo. Ele ficou muito tempo lá, ele estudou muito tempo lá, depois ele deu aula e tal, ele fez a vida dele lá. A primeira vez que eu li isso, me passou uma teoria pela cabeça e eu fui tentar confirmar. Eu lembrei de um professor da Universidade de Edimburgo, que dava aula nessa época e que se tornou muito famoso no mundo. O nome dele era Joseph Bell e ele foi a inspiração para que Arthur Conan Doyle criasse Sherlock Holmes. Eu fui pesquisar e não é que eles realmente se conheceram. Joseph Bell, os dois Josephs, o Bell e o Lister. Mas o Lister ele era um pouco anterior ao Joseph Bell. Ele já era um cara conhecido na Universidade de Edimburgo, já dava aula, já tinha vários alunos e tal.
E o Bell, que vai ser a inspiração para o Sherlock Holmes, como eu falei, ele era assistente do mentor do Lister. Quer dizer, tava todo mundo na mesma turma ali, né? O próprio Doyle deve ter conhecido o Lister, gente, porque também estudou na Universidade de Edimburgo. Claro, ele foi aluno do Joseph Bell, né? Eu não encontrei nenhuma evidência de que ele tenha de fato conhecido pessoalmente o Lister, mas ele usou em um dos contos do Sherlock Holmes, chamado O Polegar do Engenheiro, de 1892, eu encontrei que ele faz uma referência ao ácido carbólico como antisséptico. Ele faz o Dr. Watson usar o ácido carbólico para curar uma ferida de um paciente. Quer dizer, eu realmente acho que todo mundo se conhecia por ali, que o mundo é muito pequeno, né? Eu fiquei encantada por esse livro, porque eu acho muito interessante conhecer a história de como a humanidade evoluiu. Eu sei que ele não tem nada a ver com literatura policial, mas eu não trago somente livros sobre literatura policial no canal, apesar do nome do canal ser literatura policial. Também trago livros que tenham a ver com temas que podem interessar quem gosta de histórias de suspense, também quem gosta de histórias de terror. E aí eu li Medicina dos Horrores, pensei, eu quero ler para saber qual é a desse livro, né? E realmente é impressionante a forma como a autora descreve como funcionava, né? Como era a cirurgia e a medicina no século XIX. Quem gosta de história vai gostar de ler todas essas descrições. E eu só quero fazer uma parte sobre a forma como ela descreveu o Joseph Lister, que eu fiquei... quando você chega no final do livro, você sente assim que ele foi uma pessoa que realmente foi muito especial, né? Porque ele era uma pessoa que tinha um profundo interesse no ser humano, um profundo cuidado em tratar o ser humano, né? E era uma pessoa que gostava de pessoas. Então foi alguém que recebeu muito apoio na vida dos pais e teve muitas oportunidades e conseguiu devolver para a humanidade tudo isso. Então você acaba admirando ainda mais esse Dr. Joseph Lister por causa disso. Ok, agora acabou. Só complementando que Medicina dos Horrores foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca, tá? E eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!